botar para gravar. A Fernanda hoje vai fazer a apresentação. Estamos com uma convidada muito especial, Ana Paula Facchinato, famosérrima. Ah, eu era famosa, agora eu não sou mais. Como eu falei, vocês... Continua. Oi, pessoal, tudo bem? Direto dos Estados Unidos. Sim. Ana, mas e Live aí? sem fronteiras, é Austrália e Estados Unidos hoje. Eu da Austrália, Ana nos Estados Unidos, encaixando os fusos aí. Mas, ô, Ana, mas nos contas, como que foi essa sua trajetória? O que fez você mudar para os Estados Unidos? O que te instigou de, vou para os Estados Unidos, vou tentar minha vida lá? Uhum. Eu sempre falo que o culpado é meu marido, né? O Gui, porque ele que sempre teve essa vontade de sair do Brasil. Eu tava de boa lá no meu trabalho, no meu consultório, na minha faculdade, coordenando o curso. Aí ele botou o bichinho na minha orelha, né? Não, vamos, que ele sempre quis morar fora. E eu nunca tive essa vontade, né? Mas conforme, né, você vai conhecendo, nossa, e conforme eu fui me desenvolvendo profissionalmente, vendo como as coisas aconteciam fora do Brasil, as oportunidades que tinham, tal. Chegou um momento na minha carreira no Brasil que eu ia me manter naquele patamar, ia me manter naquela posição. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa, Fê. Você vai me entender completamente. Às vezes as palavras em português Você vai misturar? não vêm. Eu simplesmente não consigo lembrar. Eu fico. Ainda mais que Não, eu sem problemas. tô no meio do meu Se dia de pre- trabalho falando inglês até agora. E aí, desculpa, pessoal, não é querer ser metida nem nada, mas realmente confunde, você me Dá uma entende. bagunçada, Pode ir, tranquila. Então, bom, voltando. Daí, eu estava numa posição lá na faculdade, né, num cargo, que eu ia ficar naquele cargo por muito tempo. Eu amava fazer o que eu fazia, né? Tipo, não tinha nenhuma reclamação, mas você sabe, eu estava numa idade, num momento que eu queria crescer. Eu queria outras oportunidades, eu queria outros desafios, eu queria aprender e descobrir, dar mais para o mundo, entendeu? O meu conhecimento e aprender muito mais, ter novas experiências. E aí, né, conversando com meu marido e tal, eu falei, vou começar a aplicar para algumas vagas fora do país. Apliquei para uma vaga aqui, uma vaga ali, uma vaga aqui, uma vaga ali, e eu sempre recebi o mesmo feedback. Ana, o seu currículo é ótimo, mas você é uma bacharel em quiropraxia e não uma Doctor of Chiropractic. Uhum. Então, aí eu descobri que a nossa graduação no Brasil é ótima, o programa é sensacional, é exatamente o mesmo programa, a mesma quantidade de horas, as mesmas aulas, os mesmos ajustes que a gente aprende, tudo, mas no Brasil todo mundo se forma como bacharel. Você é um bacharel em quiropraxia, um bacharel em medicina, um bacharel em naturologia, em nutrição, em engenharia, em turismo, em tudo. E fora do Brasil, essas profissões não necessariamente são bacharelado. E a profissão de quiropraxia nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa e acho que até na Austrália, eles são Na ou Austrália, sim. ou um doutorado. Aqui nos Estados Unidos é um doutorado. É um Doctor of Chiropractic, né? É um outro nível de graduação. Apesar de ser o mesmo programa, mesmas horas, blá, blá, blá. O sistema educacional é diferente. E, e aí eu percebi que eu teria que fazer transformar o meu bacharelado em um doutorado. E para isso eu tinha que validar os meus créditos, que basicamente é passar por um processo que muitas profissões têm essa oportunidade de você fazer, mas você tem que mandar o seu currículo para uma instituição que chama WES, aqui nos Estados Unidos, e falar, olha, é isso que eu fiz. Transforma isso em alguma coisa que eles possam entender lá nos Estados Unidos. Porque aqui nos Estados Unidos você não tem nota de 0 a 10 na escola, na faculdade. Na faculdade você tira 1, 2, 3, 4, 5 até 10, né? Aqui Uhum. é ABCD. Aqui também eles têm um sistema para saber o que é o seu GPA. O GPA é basicamente um número, uma nota de 0 a 4. Por que 4? Não sei, deve ter uma explicação, mas eu não sei por quê. Que você tem todo final de semestre ou trimestre que diz o quanto você foi bem. Se você teve um monte de A, tá mais perto do 4. Se você teve B, C, D, tá mais para baixo. E é isso que diz se você está indo bem academicamente ou não. Então tem um monte dessas coisinhas que no Brasil a gente não tem, mas que aqui tem, mas que conta para você
tirar o seu diploma, para você ser aceito numa universidade e tal. Então, esse que é o processo de validação do diploma, que daí ajuda você a aplicar para a universidade. Então, eu fiz todo esse processo, e aí eu fui aceita na universidade para virar uma aluna, né? Para daí tirar o meu diploma, né? Passar pela universidade de novo e tirar o meu diploma de Doctor of Chiropractic. Mas aí você mandou para eles todo o seu grade curricular, toda a tradução, todo aquele o processo. Todo Sim. esse processo. Que não é fácil, não é barato, Não. né? E dá trabalho. Porque pelo menos aqui você tem que traduzir cada folha, né? Fazer aquela tradução. Nesse processo eu não precisei traduzir cada folha da descrição das aulas, né? Plano de aula, acho que chama no Brasil, não me lembro. Aqui chama sílabas. Eu não precisei traduzir cada um desses. Eu precisei traduzir o meu histórico escolar. Isso eu precisei traduzir o nome de cada uma das aulas, a quantidade de horas, né? Que daí é a mesma coisa. E se eles tivessem alguma dúvida da descrição de cada um dos cursos, então o que tinha na sua aula de fisiologia, né? Então, se aquela descrição do curso, essas coisas eu tive que traduzir alguns deles, mas não todos. Então, um pouquinho mais fácil. Eu não sei como está hoje em dia, se eles pedem para você traduzir todo o material. Quando você aplica no site da WES, eles falam qual tipo de processo você quer escolher, porque também cada universidade exige um processo diferente. A universidade A pode falar, não, para eu poder analisar o seu currículo, eu quero tradução de tudo. Outras universidades B pode falar, não, para analisar o seu currículo, só saber as suas notas e quais cursos você fez, né, em inglês e qual é o seu GPA, também já está o suficiente. Então, depende do que a universidade que você está aplicando exige. Que é uma diferença também. No Brasil, a gente faz um vestibular para entrar na universidade, né? Aqui não, aqui existe um processo passo a passo para você aplicar, para você ser aceita na universidade. É um outro tipo de esquema, né? De como você pode ser aceito ou não, ao invés de simplesmente você fazer uma prova e falar, eu sei todo esse conteúdo e posso entrar na. Mas o que você tinha no Brasil fez você pular algumas etapas? Falaram assim, não, você já fez tal coisa, você já pode ir para esse nível. Que em algumas universidades até te dá, né? Essa possibilidade. Então, aqui, a maioria das universidades aqui exige o seguinte, exige que você tenha o que eles chamam de 90 créditos de undergrad. O undergrad, basicamente, é o bacharelado. E os 90 créditos não são 90 horas. Cada crédito são mais ou menos 15 horas. Então, eu tinha todas as horas do meu curso de quiropraxia e eu ainda tinha um monte de crédito do meu mestrado, do que eu fiz no Brasil. Então, isso contou muito. Meu mestrado contou muito na hora de validar o diploma para cá. Então, quando eu transferi os meus créditos, eu consegui, dos 3 anos e meio de curso aqui, eu consegui eliminar 2,5, e eu fiz 1 ano só. E, basicamente, o ano que eu fiz foi a clínica, né? O estágio clínico, sim, no final, e algumas disciplinas que no Brasil a gente não tem. Por exemplo, aqui eles ensinam a gente um monte de coisa de raio-x, que eles têm um pouquinho mais aqui, principalmente como posicionar o paciente na máquina e tirar o raio-x em si, porque no Brasil a gente não pode fazer isso, mas aqui eles sabem fazer. E, por exemplo, também algumas aulas de reabilitação, exercício, essas coisas, e aula de modalidades. Então, TENS, ultrassom, corrente russa, essas coisas que no Brasil a gente também não tem, porque é coisa do fisioterapeuta fazer, então a gente nem aprende na universidade, mas aqui o quiropraxista também faz. E como aluna, qual foi o maior desafio que você sentiu assim, voltando a ser aluna, Estados Unidos, outro país? Eu acho que foi muito engraçado, mas eu acho que foi fazer amizade. Sério? Eu já estava trabalhando, para mim, assim, eu já estava trabalhando. Lógico, aprender corrente russa, física de novo, foi difícil. Aprender, estar na clínica como aluna, no meio de um monte de gente que estava lá pela primeira vez e eu já era professora,
Essa parte foi fácil, eu atendi um monte de paciente e era divertido. Aprender a fazer a documentação desses pacientes em inglês foi um pouquinho desafiador, porque é muito detalhe que eles exigem aqui, não é simplesmente colocar no papelzinho restrição para a direita, restrição para a esquerda, paciente está melhor, paciente está... Não. É muito detalhe que precisa aqui num documentário, não, num prontuário do paciente. E outra coisa que daí foi muito desafiador foi passar nas provas dos boards. Isso foi bem desafiador, que são as provas que você precisa fazer para poder tirar licença para poder trabalhar nos Estados Unidos. Do outro lado. E são quantas provas aí? Do outro lado dos boards. Do outro lado dos boards. Pois é. Oi, Fê. São quantas provas aí? São 5 provas dos boards, 4 que eles chamam parte 1, 2, 3, 4, né? A 1 é mais de ciências básicas, então anatomia, fisiologia, bioquímica, essas coisas. 2 é mais a parte de... Essa é múltipla escolha. A Boards Part 2 é mais de exame físico. Então, o que é esse exame, qual que é o diagnóstico, se você vê um paciente que apresenta isso, qual que é o diagnóstico. Então, mais ou menos o segundo ano de curso, assim. O Boards Part 3 é mais caso clínico. Então, eles te dão um caso clínico e te dão qual é o diagnóstico que pode ser. Mas o que eles fazem é o seguinte, eles te dão um caso clínico e te dão 6 opções, A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, sorry. F. E eles falam assim, quais são os 3 diagnósticos mais apropriados para essa história clínica aí? E aí a próxima pergunta é, quais são os 3, de 6, quais são os 3 tratamentos mais apropriados? Então, se você errou os 3 diagnósticos, ou dos 3, se você errou um, e depois você escolhe os 3 tratamentos... Aí você já... Você errou 2 questões. Sim. Entendeu? Então, é tricky, é pegadinha. Imagina. E logo quando você começou o processo, você teve que fazer o teste da proficiência do inglês? De novo, ou não precisou? Uma outra parte. Peraí, deixa eu só terminar o do parte 1, 2, 3, 4, para não esquecer. Claro. Então, a parte 1 é ciências básicas, a parte 2 é exame, a parte 3 é o caso clínico, a parte 4 é aquela prova prática. Então, tem uma parte da prova que é só radiologia, você vai de uma estação para outra, assim, tem 3 raios-x ou ressonância na sua frente, e a mesma coisa, você tem que escolher 3 melhores respostas, e aí você tem 20 segundos ali na frente e ele fala, muda, igual prova de anatomia, sabe? Muda. Então, tem outro raio-x totalmente diferente, com outra coisa que você tem que olhar, identificar e tipo, muda para o próximo. Essa é difícil. Porque, nossa, a radiologia deles aqui é bem aprofundada, bem aprofundada. Eu imagino. A outra parte da parte 4, que também é prática, são 25 estações onde você entra, tem um paciente, aí eles pedem para você faça o exame de elevação da perna estendida. Aí você faz, mostra o que é positivo, o que é negativo, também tem 5 minutos lá dentro, saiu daquela, tem outra estação, depois tem outra estação, e entre cada uma dessas estações tem um que eles chamam de pergunta pós-encontro. Então, assim, aquele paciente apresentou isso, qual o seu tratamento? Daí você também tem que responder baseado no que aconteceu na interação com o paciente. E aí a quinta prova é a de fisioterapia, que são a escrita, também é múltipla escolha, mas também é tudo sobre reabilitação, exercício, alterações posturais. Essa é um pouquinho mais fácil, mas a parte difícil é realmente corrente russa, TENS, Sim. Essas coisas que a gente não está muito acostumado. Mas quando você fez todos os exames, você já passou logo de primeira ou você teve que repetir algum? Repetir. A primeira vez que eu fiz Boards Part 1, parte 1, eu tava, tipo, viajando, achando que era um negócio fácil. Ah, não, vou fazer, já fiz, né? Ciclo de Krebs, baba. Fazia 15 anos que eu tinha aprendido o ciclo de Krebs e, tipo, em português. Quando você vai ver o ciclo de Krebs em inglês, é o mesmo ciclo de Krebs, mas
é completamente diferente. Completamente diferente. Não estava acostumada com o tipo de pergunta que eles fazem, com o jeito que você tem que interpretar a pergunta, é outro idioma, outro estilo de pergunta. Eles fazem muito pergunta decoreba mesmo e pegadinha. Sim. Eu não estava acostumada. A gente estava acostumado a fazer pergunta conceitual. Sim. E o que não necessariamente eu concordo ou discordo, porque eu não acho que pergunta pegadinha e decoreba é o melhor jeito de analisar se a pessoa sabe ou não uma coisa, mas esse é outro assunto para outro dia. Mas eu não passei da primeira vez. Eu tive que fazer aula de reforço, eu tive que fazer curso extra. E é difícil você, pô, tá, né? Como as pessoas falam, nossa, você tá passando perrengue chique, né? Mas não, a hora que você vê que você pagou não sei quanto para fazer uma prova, ralou pra caramba estudando, aí chega lá, você não passa. Fala, meu, que saco. Mas, e daí, no caso, o que você fez da questão do inglês que você ia me falar? Deixa eu voltar. Então, antes de transferir todos os meus créditos para cá, que tem aquele processo WS, você tem que fazer a prova de inglês, né? Que é ou o TOEFL ou o IELTS, que chama no Brasil, né? Isso é parte do processo para você aplicar para a universidade. Então, vamos lá. Então, se você quer transferir os seus créditos para os Estados Unidos, vou falar dos Estados Unidos, que é onde eu tô, né? Sim. Para transferir os seus créditos para os Estados Unidos, você tem que pegar a sua documentação, aplicar pelo WES, e eles vão traduzir para não para o inglês, porque tem que estar em inglês já, mas eles vão traduzir as suas notas e os seus créditos e criar o seu GPA baseado nas suas notas da sua faculdade do Brasil. E isso vai te gerar uma documentação que vai te habilitar a ir aplicar para a faculdade. Quantas faculdades você quiser. Palmer, LACC, Life, Logan, whatever, qual você quiser. Manda documentação para todo mundo. Eles vão olhar para os seus documentos e falar: você tem isso, 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 mas está faltando isso, então você tem que começar o curso de novo. Ou eles podem olhar e falar: você tem isso, isso, você não tem isso, tá, você pode começar o curso pela metade. Cada universidade pode te dar uma resposta diferente de acordo com o que é o requirement deles ou não. Todas elas vão exigir você a ter a prova de inglês, que é o TOEFL ou o IELTS. Qual que é a pontuação aí? A pontuação da prova de inglês? Eu não sei. Que cada país pede uma coisa diferente. Isso eu não lembro direito. Eu acho que eu tenho aqui na minha apresentação. Talvez eu tenha isso, mas agora de cabeça eu não lembro, mas eu vou olhar. Mas eu tenho que fazer tem que passar na prova de qualquer jeito. E aí, daí com essa documentação, eles vão falar para você está aceito nessa universidade ou não. E aí eles vão te falar, olha, você está aceito nessa universidade e você tem que começar de novo. Ou eles vão falar para você está aceito nessa universidade e você pode começar do segundo semestre, do terceiro semestre, do quarto semestre, que seja. Aí depois que você começou a faculdade, que você está indo, né, pelos cursos, aí você tem que fazer essas provas para poder tirar uma licença para poder trabalhar nos Estados Unidos. A licença é uma coisa que todo mundo aqui, a maioria das profissões exige. Do mesmo jeito que no Brasil a gente tem a prova da OAB para você atuar como advogado. Sim. Você pode se formar como advogado, mas se você não passa na prova... Mas não pode atuar. Não pode atuar. O que eu acho que deveria ser para todas as profissões, assim, em tudo. Mas no Brasil só a OAB tem isso. Mas aqui a maioria das profissões tem isso. Você não pode ser cabeleireira se você não passa na prova de licença de cabeleireiro. Você não pode ser manicure se você não passa na prova de licença de manicure. Você não pode ser massagista se você não passa na prova de licença de massagista. E cada uma dessas profissões tem provas com diferentes níveis de dificuldade, né? Provavelmente a prova de massagista é diferente, porque o nível educacional do massagista aqui não é um Doctor of Massage Therapy, é um massage therapy técnico. Então, eles têm uma prova e quando você faz a prova, você consegue tirar essa licença. Para você ser um Doctor of Chiropractic, você tem 5 provas. E o nível de dificuldade dessas é maior. Então, para você poder trabalhar nos Estados Unidos
como quiropraxista, você tem que terminar a faculdade e fazer todas essas provas. Mas você não precisa terminar a faculdade e fazer a prova depois. Você pode ir fazendo as provas de acordo com quando você vai passando pela faculdade. Então, a primeira prova, que era de ciências básicas, você pode fazer ela logo depois que você termina o primeiro ano de faculdade. Né? Não precisa esperar. É melhor que você já tá mais fresca, tudo, né? Você já vai no embalo. Não, o ciclo de crédito vai ficar lá no passado mesmo. Sim. Né? Mas você teve que, por exemplo, depois que você... Aliás, quanto tempo demorou esse processo todo? Desde que você começou com o inglês, com toda a validação, blá, blá, blá. O processo, quando eu estava no Brasil e eu comecei a juntar documentação para mandar para os Estados Unidos, para as faculdades, para perguntar para eles, vocês me aceitam? Eu ainda estava no Brasil. Eu fiz isso enquanto eu estava no Brasil. Isso demorou, acho que uns 8 meses, mais ou menos. Mas desde quando você chegou nos Estados Unidos e estudar, tudo deu 1 ano e meio, 2, que você tinha comentado? Aí depois que eles me aceitaram, eu mudei para os Estados Unidos e comecei a estudar, eu fiz 1 ano de curso. Porque foi o que, no meu caso, foi aprovado nessa universidade. Tiveram outras universidades que olharam meu currículo e falaram, amiga, começa tudo de novo. Eu falei, obrigada, não quero. Não, mas num cenário geral, 1 ano foi ótimo. 1 ano foi ótimo. Mas eu acho bem difícil hoje em dia, se você não tem um mestrado, ou qualquer outra pessoa, se você não tem um mestrado e não tem um currículo bem parecido com o que eu tive na Anhembi Morumbi lá na primeira turma, que tinha 5.000 e não sei tantas horas, hoje em dia o currículo não tem tudo isso de horas, né? É a mesma estrutura, tem as mesmas aulas, mas é um pouquinho mais condensado, né? E eu acho difícil outras pessoas conseguirem fazer em 1 ano, mas talvez você consiga em 2, talvez consiga em 1 ano e meio, né? E eu também tinha um mestrado, e o meu mestrado era em Ciências da Saúde. Então, o meu mestrado eu tive aula de anatomia, eu tive aula de fisiologia, que contou pra caramba quando eu transferi os créditos para os Estados Unidos. Deu um reforço, né? Baita reforço. E os créditos do mestrado tem mais peso do que o crédito do bacharelado. Então, contou muito mais para mim. Isso ajudou pra caramba. E você, quando termina todo o curso aí, você tem que pagar o seguro de quiropraxista, se você quiser atuar? Sim. Eu ia falar isso também. Então, assim, aí tem uma outra coisa, né, Fê? Porque, assim, tudo isso você faz para você poder trabalhar nos Estados Unidos como quiropraxista. Mas isso não quer dizer que você pode trabalhar nos Estados Unidos como quiropraxista, porque você é brasileiro. A não ser que você seja americano ou que você tenha uma autorização de trabalho para trabalhar nos Estados Unidos, a imigração de um brasileiro para os Estados Unidos é completamente diferente da licenciatura, da licença de um profissional para atuar no país. E, by the way, a licença que eu estou falando é para atuar na Califórnia. Se você for fazer esse Cada estado muda, né? Uhum. Sim, então, bem burocrático. Bem parecido, mas tem algumas nuances diferentes. Então, se você for fazer esse processo em Nova York, por exemplo, no NYCC, tem uma universidade lá. Talvez eles analisem seu currículo completamente diferente do que analisou o meu. E as exigências para você trabalhar em Nova York podem ser completamente diferentes daqui da Califórnia. Por exemplo, em Portland, no Oregon, para você ser quiropraxista, você tem que ter não sei quantas horas de microcirurgia, que a gente nem ensina aqui na Califórnia. Entendeu? Então, por exemplo, eles têm que saber tirar pinta. Não sei se é tirar pinta. Sim. Tem que ter algumas horas de microcirurgia que a gente não faz aqui. Entendeu? Então, a exigência que tem de um estado para outro é diferente. E isso não quer dizer que você, como imigrante, possa trabalhar num país, né? São 2 processos diferentes. O processo imigratório é completamente diferente dos processos de licença como profissional, né? Eu não sou advogada, minha especialização não é visto, mas quando você entra num país como turista, é completamente diferente de você entrar num país como estudante. É um outro visto e é completamente diferente de você entrar num país como um visto de trabalho. Tem milhares de... Mas aí, como estudante, te dava o direito de trabalhar também ou só estudar?
Então, quando eu vim, a primeira vez, eu vim com visto de estudante. E, ó, para você ter uma ideia, para quem, né, não entende muito disso, eu já tinha um visto de turista, que eu vinha antes de tudo isso, que eu já tinha vindo para os Estados Unidos para passear. Eu tinha um outro visto no meu passaporte, que era um visto de congresso, que era chamado J1, alguma coisa assim. Quando eu vim para ser aluna, eu tive que tirar um outro visto, que é o F1, que é o visto de estudante. Então, eu fiquei um ano, que foi aquele ano que eu estudei, com o visto de estudante, que não permite você trabalhar. Você pode trabalhar no campus da universidade e tal, mas é um visto de Sim. estudo. E aí, eles te dão a oportunidade, depois que você se forma, né? Se você estava com visto de estudante, se formou e ganhou e recebeu um certificado de graduação, você pode aplicar, não que eles te dão, mas você pode aplicar para você ter uma extensão do seu visto de estudante que te dá a oportunidade de trabalhar durante um ano. Então, Legal. isso é uma coisa que o governo dos Estados Unidos, pelo menos, oferecia lá em 2015. Mudou tanta coisa que eu não sei se eles Sim. oferecem ainda. Não, e pelo menos aqui toda hora a imigração muda, as regras, eles mudam, tipo, é muito constante. Então, eu acredito que com certeza alguma coisa já mudou desde quando você foi. Eu imagino. Mas o que aconteceu comigo foi isso. Eu me formei no final de 2015 e aí durante o ano de 2016, né, depois que eu me formei, eu apliquei para esse visto que eles chamam OPT. Então eu Sim, fiquei um ano com o visto de OPT que me deu uma carteirinha mesmo, que era um visto de trabalho, uma autorização de trabalho, onde eu poderia trabalhar na área que eu me formei. legal. Nesse meio tempo, eu me formei em dezembro, eu tive minha filha em janeiro. Então, eu fiquei 6 meses de licença maternidade. E aí, com esse meu visto, eu tive a oportunidade de aplicar para uma vaga na universidade. E aí, eu comecei a trabalhar na universidade como chefe do departamento de clínica, em junho, mais ou menos. Mas E aí então você não precisa, como você não atuou como Quiro, você não fez você não pagou o seguro de Quiro, aquilo que eu te perguntei. não, como eu não atuo com paciente, eu não atendo paciente, eu não precisei. Mas todos os quiropraxistas que têm um consultório precisam de um seguro. É obrigatório, senão você não pode trabalhar. E você tem ideia de quanto custa esse seguro aí? De um ano, assim? Ele te cobre, a maioria dos quiropraxistas, eles cobrem de 100 mil a 500 mil dólares por evento, uma coisa assim, né? Então, tipo, se alguém o seguro Não, mas cobre. você paga quanto por ano? Então, eu acho que eles devem, eu nem sei, porque eu nunca fiz, mas eu imagino que deve ser, sei lá, uns $1.000 por ano. Divide isso em Entendi. 12 suaves prestações. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Eu vou Aninha, pesquisar, porque eu não tenho certeza. E eu te aviso. Mas eu não tenho certeza. Eu nunca fiz. E como que você sente agora essa questão de não estar atendendo paciente, só estando envolvida na faculdade? Como que é essa? Sinto falta. A última vez que eu atendi um paciente foi quando eu era aluna aqui na universidade, né? Faz o quê? 4 anos. E é diferente. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro liderar o curso, adoro planejar e tal, mas eu também sinto super falta de estar no dia a dia ali, ei, seu João, como você vai? Como tá essas coisas, sabe? Sim, aham. Mas eu O acho, contato mais pessoal, né? Uhum. mas eu acho que a cultura americana é tão diferente da cultura brasileira que me frustrou um pouco. Porque eu não consigo fazer, que é isso, seu João? Como você tá? Como tá a família? Como tá suas coisas? Sim, Não tem abertura para isso aqui. eles são Aqui é mais frios, né? Uhum. boa tarde, senhor Smith, que não é seu João, né? A gente não sabe o nome. Não Sim, pode. Boa tarde, Mr. Smith, como está a sua dor? Melhorou, piorou? É tipo um negócio lógico, conforme você vai ter, ainda mais a gente, né, do nosso jeitinho, conforme você uhum. tem mais abertura, você vai, né, conquistando. Mas assim, boundaries, aqui, como fala boundaries? Tem umas barreiras, né? O limite do que é o seu espaço, o que é o meu espaço, o que é pertinente você saber e o que não é pertinente você saber. Para que você está perguntando da minha família? Você é só meu quiropraxista, você não precisa saber da minha família.
entendeu? É bem diferente, né? Uma cultura bem diferente. E é aí que esse seguro de malpractice entra. Porque muito paciente acaba, não muito, né? Mas existem casos de paciente que acabam, como fala, processando o quiropraxista porque levantou a blusa sem pedir licença, né? Coisa que no Brasil a Sim. gente, deixa eu ver aqui suas costas. Assim, é uma coisa meio natural pra gente. Obviamente, tem casos de assédio sexual, não tô tocando no caso de assédio sexual, eu tô falando de como a cultura é diferente, que a gente já tá tipo, ô, seu João, como tá suas costas? Já tá encostando. E aqui a gente tem que pedir licença para chegar perto e para encostar, entendeu? Parece algo muito mais formal, né? Aquela coisa, ele é Formal, muito mais. Esse é meu espaço, esse é seu espaço. Se você passar desse espaço, eu vou te processar, entendeu? Não, e às vezes tem que ter, eu acredito que você... Entendeu? Porque na mesma cultura. Então, eu não ia conseguir ser eu, a Ana quiropraxista do Brasil, eu não ia Sim, do Brasil. conseguir. Então, sim, eu sinto falta, mas eu tô feliz com o que eu tô fazendo, eu tô bem. E de vez em quando, E quando eu quando volto, você visita o Brasil, você atende? de vez em quando eu volto para o Brasil, dependendo se eu tenho tempo, porque às vezes a viagem é tão curtinha. Sim. Família quer ver a minha filha, a gente sente falta, tal. Mas sempre que eu volto para o Brasil e que eu tenho tempo, eu vou para o consultório, eu atendo paciente lá e eu saio, tipo, meu coração sai desse tamanho. Realizada, né? Realizada de ver meus pacientes que eu atendi Sei. desde que eu comecei o consultório lá em 2000 bolinha. Vou entregar minha idade agora. E, e assim, eu saio realizada. Faz tempo que eu fiz isso. Não, eu nem, acho que a última vez que eu fui, eu estava grávida, inclusive, que eu fiz essa experiência, mas a Hannah está sempre aberta e quando Claro. se Deus quiser, não sei quando vai ser a próxima vez por causa dessa pandemia, mas se Deus quiser, eu... Aninha, Oi! posso dar uma Ana, vamos... interrompida no papo de Claro, vocês? Eu ia falar para você começar a sua apresentação tá? e depois abrir para pergunta para a galera, daí vai fluindo. Claro, claro. Ô, Ana, mas então eu vou aproveitar para me despedir, que eu vou começar meu dia aqui. Vocês Tá sabem, bom, meu fuso é diferente, para mas você. muito obrigada pelo bate-papo, adorei. Bom Imagina, te ver depois de muito tempo. verdade. E um beijão para vocês. Cuida, tu também. Beijo. Tchau. Então, deixa eu dividir. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Estão vendo a minha apresentação? Sim. Eu já fiz, eu vou ser bem sincera para vocês, eu já fiz essa apresentação uma última vez que eu fiz uma palestra para os alunos da IMB Morumbi, não faz muito tempo. Eu dei uma adaptada, dei uma mudada para falar um pouquinho que a gente ia falar hoje. Então, é um pouquinho de repetição se você já assistiu, mas fique aí, não vá embora, continue me escutando, porque sempre tem coisa nova. Algumas das coisas que tem nessa apresentação eu acabei de falar com a Fê também, então eu vou dar uma passadinha mais rápido. Mas não sei, Serena, você quer que as pessoas interrompam para fazer pergunta ou deixa a pergunta para o final? Como você quer fazer? Você que sabe, Aninha, o que você achar melhor. Você que manda. Tá, então, pessoal, fiquem à vontade para interromper se vocês quiserem, tá bom? Essa parte aqui eu até já falei, que obrigada por participar e desculpa a falta de acentos e cedilhas e desculpa se eu esqueci alguma palavra. Só um pouquinho sobre quem sou eu, né? Nasci no Brasil, comecei a minha carreira como professora de balé e amava fazer isso. Se me pedir para eu dar uma aula de balé agora, eu vou lá e dou. Principalmente para criança pequena que eu amo. E aí eu me tornei quiropraxista na primeira turma de quiropraxia do Brasil e da América Latina, que se formou em 2004 na Embi Morumbi. Esse já de cara já foi uma baita de um desafio, porque fazer parte de um grupo de primeira turma, de uma profissão que ninguém sabe o que é, foi super desafiador. Então, acho que foi aí que eu comecei minha fome de desafio, sabe? Trabalhei na Universidade de Embi
Morumbi por 10 anos, fiquei naquela universidade por 15, contando o tempo que eu era aluna, e fui de assistente de professor para professora, para assistente de coordenação e aí coordenadora, e fiquei como coordenadora por 5 anos. Inclusive, Serena, olha você nessa foto. Você é Larissa, Matheus, uma galera do bem essa. E Saudade, Aninha. É, verdade. Tem ela também. Quem? Theo, é verdade, Theo, você lá. Que saudade de vocês, pessoal. Nossa turma era muito boa. E aí fiquei nessa universidade por 10 anos. Apareci na televisão. Como eu te falei, eu era famosa na época, agora não sou mais. Mas, né, falei muito sobre quiropraxia na televisão, divulgando. Muitos alunos, muitos quiropraxistas do Brasil, hoje, que são quiropraxistas hoje em dia, passaram pelas minhas mãos. E foi um prazer e é uma coisa que me orgulho muito. E como eu falei, transferi meus créditos para os Estados Unidos, me formei aqui como Doctor of Chiropractic em 2015. E essa é a minha little family. Gui é meu marido brasileiro e a Gabi nasceu aqui. Eu sempre falo que eu sou brasileira de nascimento, de coração e de alma, que eu nunca vou deixar de ser brasileira. Sou sócia da BQ com muito orgulho, sou o número 48, não sei que número a gente está hoje em dia, mas eu sou parte dos primeiros 50. E como eu falei para vocês, me formei na AMB, tenho uma pós-graduação, eu fiz também uma pós-graduação na Western States, no Oregon, logo depois que eu me formei na AMB Morumbi, ganhei uma bolsa para fazer essa pós-graduação, voltei para a AMB e comecei a trabalhar lá. Fiz o mestrado em Ciências da Saúde pela Unixu e o Doctor of Chiropractic pela Los Angeles College of Chiropractic. Hoje em dia eu sou Dean do Los Angeles College of Chiropractic, que é a universidade aqui de Los Angeles, na Califórnia. Dean é o cargo mais alto do programa. Acima de mim tem o reitor, tem o vice-reitor e o reitor da universidade e o presidente. E a gente tem outros cursos da universidade, que tem aqui o curso de acupuntura, massagem, Ayurveda e o Physician Assistant, que é como se fosse um assistente de médico, mas não é uma nurse. Eles têm vários níveis de assistentes de médico aqui nos Estados Unidos, nem eu sei muito bem a diferença. Mas é um pouquinho acima do nurse, da enfermeira. Eu também sou vice-presidente do Conselho de Educação em Quiropraxia na América Latina e eu vou explicar um pouquinho sobre o CCLA. E também sou membro da Federação Latino-Americana de Quiropraxia e também ajudo o pessoal do Journal of Chiropractic Education. Eu vou passar um pouquinho aqui, eu já falei um pouquinho sobre quais as diferenças, né, do ensino superior no Brasil e nos Estados Unidos. Então, no Brasil todo mundo se forma como bacharel e nos Estados Unidos você faz um college primeiro, onde você recebe um título de bacharel em artes e ciências, em áreas diferentes. E aí você pode fazer o doutorado em quiropraxia. E para você entrar numa universidade do Brasil, você tem que ou fazer o Enem ou passar numa prova de vestibular. E nos Estados Unidos você precisa demonstrar que você está apto. Gente, eu tô vendo que tem um monte de erro de português aqui nessa minha apresentação. Me desculpa. Alguns são erros de digitação, outros são erros de português. Que feio. Minha mãe vai puxar minha orelha. Então, como eu falei, aqui para você aplicar para uma universidade, você precisa de 90 créditos desse undergrad aqui, que é o bacharel, para poder aplicar e, né, falar, eu estou interessado em entrar nessa universidade. E você precisa de um GPA mais do que 3.0. Você precisa pagar uma taxa, precisa de carta de recomendação, precisa elaborar uma redação para falar um motivo que você quer entrar na universidade. Precisa passar por uma entrevista, na verdade, os professores da universidade entrevistam você mesmo, realmente perguntando por que você quer entrar aqui, por que você quer SU? Se você se visse numa situação como essa, como você reagiria? Como você estuda? Tem um monte de perguntas. A gente entrevista todos os alunos que aplicam para a universidade. Estudantes internacionais têm que passar na prova de inglês mesmo, senão não pode nem aplicar para o visto. O I-20, que é o
o visto americano, né? O visto para você entrar nos Estados Unidos como estudante. Um pouquinho do currículo, diferente dos currículos. E se eu estiver indo muito rápido, pessoal, me avisa, tá? Porque algumas coisas eu já falei com a Fernanda, então não quero ficar repetitiva. Mas o curso é mais ou menos, é bem parecido, como eu falei, a quantidade de horas é a mesma coisa, a estrutura do curso é bem parecida, então você aprende os mesmos ajustes, né? Primeiro lombar, depois cervical, depois a torácica, né? Às vezes em ordem diferente, mas os testes ortopédicos são os mesmos, a maioria das coisas são todas as mesmas, as doenças, tudo. Como eu falei, tem algumas diferenças no quantidade de horas de radiologia, por exemplo, ou se você vai aprender a posicionar o paciente e tirar o raio-x, aqui você aprende, que no Brasil você não aprende. E aqui você também aprende modalidades do tipo ultrassom, TENS, corrente russa e outras modalidades que no Brasil só fisioterapeutas fazem, né? E a estrutura do curso também é um pouquinho diferente. O que eles fizeram aqui, eles condensaram o curso, aquela mesma quantidade de horas, eles condensaram o curso que seria no Brasil de 4 anos e meio, 4 anos, aqui eles condensaram para 3 anos e 3 meses. São 10 trimestres, cada trimestre tem umas 15 semanas, mais ou menos. E para isso eles colocaram, a gente coloca a aula das 8 às 5. Não todos os dias, das 8 às 5, mas tem dia que a aula começa às 8 e termina às 3, tem outro dia que a aula começa meio-dia e termina às 5. Então, os alunos ficam ocupados a semana inteira e por isso a maioria dos alunos não trabalha. Aqui no Brasil a realidade é completamente diferente. Muita gente trabalha o dia inteiro e vai para a faculdade à noite. E aqui o governo fornece o financiamento não só para pagar a universidade, que nem a gente tem lá no Brasil, tem o FIES, ou pelo menos tinham outras opções, né? Mas aqui os alunos também recebem uma ajuda de custo enquanto eles estão na universidade. Obviamente, eles têm que pagar tudo isso depois da formatura e eles ficam devendo um monte de dinheiro para o governo, mas eles sim recebem, muitos alunos recebem incentivo do governo e só americano que qualifica para poder receber esse tipo de incentivo de financiamento. Mas ajuda, né? Porque é o que eles usam para pagar o aluguel, pagar comida, essas coisas. Para vocês saberem mais ou menos o valor do curso, no Brasil eu sei que a mensalidade gira em torno de R$1.600, R$2.000 por mês. Aqui a mensalidade vai de $2.500 a $3.000 por mês, fora o custo de vida. Dá uns 15 mil reais por mês. Então, $2.500 a $3.000, sorry. Somente cidadãos americanos podem aplicar para os programas do governo e algumas universidades oferecem, sim, bolsa de estudo internacional. Então, de novo, os países são muito diferentes. Isso é só uma visão mais ou menos geral, assim, para vocês saberem como que o programa é estruturado aqui. Dá para ver direitinho quais são as aulas. Aqui da minha universidade, você consegue ver aula por aula, se você quiser dar uma olhada no site da universidade, é cuhs.edu, scuhs.edu. Dá para ver o currículo das aulas, né, que é a aula que você tem no primeiro semestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, mas basicamente tem ciências básicas dos 2 primeiros anos, aula de diagnóstico do primeiro ano até o último ano, mais ou menos. As aulas práticas de quiropraxia também, do primeiro ano até antes de entrar na clínica. E aí você tem a clínica mesmo, o estágio curricular, que é igual a gente tem lá no Brasil, aquele último ano de estágio, também acontece aqui no último ano, exatamente igual. Mas você pode observar em clínicas parceiras nossas desde o terceiro trimestre. E aí eles têm algumas aulas seletivas, que no Brasil são chamadas de eletivas, não sei exatamente como chama. E aqui também tem algumas provas que fazem como se fossem mais ou menos as provas dos boards, no mesmo formato, para ajudar os alunos a se prepararem para essas provas dos boards. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças profissionais. E era o que eu estava falando sobre, para você trabalhar nos Estados Unidos, você precisa de uma licença, né? Então, todas as profissões exigem que você faça uma prova para tirar uma licença. A maioria tem prova, mas você precisa pelo menos aplicar para tirar a licença. E o nível de exigência de cada licença depende da profissão, mas a maioria inclui provas de aptidão.
E também depende do estado onde você vai atuar, né? Como eu falei, cada estado tem uma exigência diferente, mas a maioria dos estados exigem a mesma coisa: o título de doutor em quiropraxia, passar nas provas dos boards e também passar numa prova de leis do estado, né? Cada estado tem sua lei, então você tem que saber as leis do estado. Então, eu vou passar aqui rapidinho sobre o processo de tirar o título de doutor, depois falar das provas dos boards e depois falar da prova de jurisprudência. Então, como eu falei, os cursos da MBA e da Fevale foram criados baseado no currículo da Western State, da Palmer e da LACC, que é a universidade que eu trabalho. Então, o currículo é realmente muito parecido em número de horas, estrutura curricular, filosofia, mas as universidades do Brasil não são aprovadas pelo órgão que aprova as universidades aqui nos Estados Unidos. No Brasil, as universidades são aprovadas pelo MEC. Aqui, o Ministério da Educação dos Estados Unidos, ele não vai fazer visita do MEC e dar nota do MEC em todas as universidades. Eles têm o sistema de acreditação daquela própria profissão, que coloca os standards coloca o padrão do que deve ser ensinado e como os alunos devem ser avaliados. E são esses órgãos que vêm e fiscalizam as universidades. Inclusive, a fiscalização do meu curso vai ser daqui 2 semanas. E eu estou, assim, de coisa para fazer. Mas estou aqui feliz e contente falando com vocês. Os boards são as 4 provas que eu falei que você precisa tirar para tirar licença. O que de novo, não vai autorizar um brasileiro a trabalhar nos Estados Unidos, mas vai autorizar uma pessoa que tem um Doctor of Chiropractic de trabalhar naquele estado, né? Se você é brasileiro ou tem outra nacionalidade, você ainda precisa de uma autorização para ficar no país e trabalhar no país. Como eu falei, o NBCE, os boards, eles funcionam mais ou menos como a OAB para o Brasil, né? A OAB tem 2 fases e tem um número de perguntas diferentes e cada uma das provas tem uma maneira que ela é feita. Os boards são 4 partes, ainda tem mais a parte de fisioterapia, e cada uma dessas partes tem 6 mini provinhas de 90 questões, e você tem 1 hora e 45 minutos para... 45? Não, 75 minutos para cada uma das provas. Todas essas mini provinhas são no mesmo dia, então você faz o Boards Part 1, tudo num dia só. E se você passar em todas essas 6 mini sessões, passou. Se você reprovar em uma delas, você pode tirar você pode refazer só aquela sessão. Se você reprovar em 2 sessões, você pode refazer aquelas 2 sessões, mas se você reprovar em 3 ou mais, você tem que fazer a prova inteira. Então, imagina, se você reprovar em 3 das 6, não importa as outras 3 que você passou, você vai ter que fazer tudo de novo. E se você reprovar na outra depois, não importa, se você já tinha passado antes. Então, é bem difícil, assim. Vou mostrar algumas perguntas para você. Vamos lá. Quem tiver corajoso aí, me ajuda a responder, tá? Vamos lá, uma pergunta da parte 1. A deficiência de... Olha, eu vou traduzir para vocês, tá? A deficiência de ácido fólico afeta o quê? E causa qual tipo de anemia? Quem quer arriscar? A, B, C ou D? Resposta? Achei que ia dar certo a minha resposta. Tinha colocado aqui. Resposta, pode chutar? Pode. Quem acha que é A? Levanta a mão. Quem acha que é B? Eu. Theo, você acha que é A? Tá bom. Eu não tô vendo o chat. Eu não sei porque eu tinha colocado aqui para aparecer. Volta. Deixa eu sair daqui. Resposta! Estão vendo a minha página ainda? Sim! Resposta correta é C. Deficiência de ácido fólico causa divisão celular, que causa anemia macrocítica. Vamos lá. Agora para a parte 2, da parte 2, prova parte 2. Essa daqui, vamos ver, essa daqui acho que é um pouquinho mais fácil. A correção de uma rotação direita, uma malposição em rotação direita do Atlas
exige que o quiropraxista faça uma estabilização no processo quê? No processo transverso de Atlas do lado esquerdo, no mastoide esquerdo, no processo transverso do Atlas direito ou no mastoide direito? Quem sabe? Vamos lá de novo. Uma correção de uma rotação, uma malposição direita do Atlas exige que o quiropraxista faça uma estabilização, não é a mão de contato, é a estabilização. Aonde? Tô vendo umas pessoas respondendo aqui no chat. Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. É sempre C ou D. Às vezes sim, às vezes não. Vamos ver esse aqui? Prontos? B! Muito bem, Rodarte. Toca aí. Good job. Vamos ver outro. Agora, da parte 2 também. Um ajustamento prono-lombar. Os ajustamentos pronos-lombar são geralmente ou principalmente usados para reduzir uma restrição em flexão, extensão, lateralização ou rotação. Ah, o Rodarte é meu aluno cervical, isso mesmo. Ajustamentos lombares são principalmente usados para reduzir ou corrigir que tipo de restrição? Flexão, extensão. Vamos lá, vamos ver, vamos ver? B. Extensão. Não sei porque a minha apresentação aqui não está funcionando. Parte 2, outra questão. Quais destes é o mais comum ou mais fácil de ser revelado numa história de um paciente com síndrome de Guillain-Barré? O que é mais comum ser apresentado num caso de um paciente com Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré? Geralmente eles têm trauma na cabeça, depressão, alcoolismo ou vacina recente? Qual que é o mais comum nos casos de Guillain-Barré? Lembram? 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 Ih, ninguém mais está chutando. Vacina. Vacina. Muito bem. Fernando D. Ah, Fernando? Qual é o Fernando D? Quem é o Fernando D? Vamos lá. Mais uma da parte 3. Quais desses... Estou muito rápida. Quais desses são mais apropriados, o processo inicial mais apropriado para você fazer numa mulher de 53 anos com história de artrite reumatoide e que se apresenta com mioespasmo cervical, com tensão muscular cervical? Qual desse é o processo mais apropriado para você fazer inicialmente em uma mulher de 53 anos com história de artrite reumatoide e com mioespasmo cervical? O que você faz primeiro? Você ajusta a cervical primeiro, você faz uma série de radiografia da cervical, você faz um exame de sangue, né, serum check, e exame de urina, ou você faz os testes de Kering e Sotohol? Vamos ver. Eu vejo um D. D. Quem mais? B. Atenção, atenção. Pode? Pode? B. Muito bem, Tel. Tel também foi meu aluno de cervical. Precisa fazer exame de cervical, que inclui flexão e extensão, para você ver se tem instabilidade do Atlas. Vamos lá. Fisioterapia. Então, as questões de fisioterapia, por exemplo, eles têm perguntas de biomecânica, a palavra não vinha. Biomecânica, por exemplo, e também tem perguntas das modalidades. Então, por exemplo, eles perguntam a escápula alada, acho que é isso, né, que chama no Brasil, escápula alada é o resultado de o quê? Um serrato anterior fraco, um romboide hiperativo, um trapézio hiperativo, ou um latíssimo do dorso fraco. É latíssimo do dorso que fala, não lembro. Ou um latíssimo do dorso fraco. Quem será? Vejo pessoas respondendo A. Pode?
Pode ir? Tará! Nossa, essa turma tá ficando muito boa. Muito bueno. Então é isso. Se vocês quiserem have fun, entra lá no Facebook do National Board of Chiropractic e eles sempre colocam essas perguntas. Então, se você está com muita vontade, Fernando, de responder mais perguntas, entra lá na página do Facebook do National Board of Chiropractic Examiners e eles sempre postam as perguntas. Vocês podem entrar no site deles também, mas a página do Facebook deles sempre tem. E esse exame, essa prova, é nacional. Todo mundo no país faz a mesma prova no mesmo dia, na mesma hora. É uma baita burocracia para você aplicar e fazer a prova e tal. Então, é um negócio bem controladinho, assim. Se vocês tiverem perguntas, manda aí no Zoom, no chat, que a gente vai respondendo. Quanto custa, né? Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Quanto custa essas provas, né? A prova, a parte 1, 2 e 3, custa mais ou menos uns $700 por prova, né? Então, aquelas 6 mini provinhas custam $700. A prova de fisioterapia custa 425 e a parte 4 é 1.535. Então, se você não passar, tem que pagar tudo isso de novo. Existem alguns cursos preparatórios que também custam, né? Você vai e faz uma revisão de tudo que vai cair na prova num final de semana, ou 2, acho que são 2 finais de semana por cada parte, e também tem um custo para isso, né? E aí tem a prova de jurisprudência, cada estado tem uma prova diferente. Aqui na Califórnia, por exemplo, como eu falei, no Oregon você tem que fazer exame ginecológico e proctológico, você tem que ter feito venipuntura, tem que ir fazendo suplementação nutricional. Cada estado exige coisas diferentes para você poder atuar naquele estado. Aqui na Califórnia, por exemplo, para você fazer a prova de jurisprudência, que é uma prova só teórica, é baratinho, custa $26. É uma prova de múltipla escolha, mas assim, para você estudar para essa prova, tem todas essas leis que você tem que saber. Então, você tem que saber sobre reportar abuso infantil, reportar abuso de idoso, tem que saber o que pode e o que não pode dentro de um consultório, onde você tem que guardar a sua documentação, quais são as leis para você poder abrir um consultório. É muita lei, e é uma prova chata, porque é lei, né? Então você tem que ficar lá. E agora você está fazendo a prova da OAB para ser quiropraxista. Então, é bastante coisa. Tem que, por exemplo, se o seu funcionário for pego ou se o seu funcionário do seu consultório for processado por abuso sexual, você também é responsável. Sim ou não? Sim, você é responsável se o seu funcionário for processado. É um monte desses detalhezinhos, assim. E essas leis são só da Califórnia. Se você for atuar em outro estado, você tem que fazer uma outra prova de jurisprudência em outro estado. Então, again, como eu falei para vocês, os brasileiros precisam de visto para ficar nos Estados Unidos e autorização de trabalho para trabalhar legalmente. E então, mesmo que você tenha mesmo que você passe por toda esse processo, estando nos Estados Unidos, você precisa ou ser americano ou ter um visto de trabalho para trabalhar nos Estados Unidos. E vamos ver se eu coloquei alguma coisa aqui. E aí, tendo tudo isso, para trabalhar nos Estados Unidos, tem várias áreas que você pode trabalhar do mesmo jeito que no Brasil. Você pode ter um consultório que é um family practice, que é mais ou menos o que eu tinha lá no Brasil, por exemplo. Eu vejo um paciente de cada vez, eu fico mais ou menos de 40, 50 minutos por paciente, meus retornos duram meia hora, eu faço tanto ajuste como liberação miofascial, atendo senhor, criança, adulto, idoso, né? É o que eles chamam de family practice. Também tem algumas clínicas aqui que são voltadas para esporte, então eles são focados em atender atleta ou gente que faz exercício e que está muito interessado em reabilitação, então eles são super focados em reabilitação. Tem o que eles chamam de High Volume Practice, que são aquelas clínicas onde você atende o paciente muito rápido, então o paciente entra, deita na sua maca, se ajusta e sai, e depois de tudo isso tem que ficar fazendo
a documentação de cada paciente depois que todo mundo foi embora. É um tipo diferente de clínica de quiropraxia, mas que tem público para isso também. Eu tô vendo uma pergunta aqui, as exigências para ter uma máquina de raio-x no consultório são muitas nos Estados Unidos? São. Eu vou chegar aí, Fábio, segura só um pouquinho a sua pergunta que eu já chego nessa sua pergunta, tá? Tem alguns consultórios que são de técnicas específicas, então tem consultórios que são especializados em upper cervical, tem consultórios que são especializados em Mackenzie Technique, tem consultórios que são especializados em Thompson e assim vai, né? E tem alguns consultórios também aqui que são especializados no que eles chamam de personal injury, que é uma coisa que dá muito dinheiro aqui, que são basicamente, para falar muito rápido, são os consultórios de quiropraxia que trabalham com as pessoas que sofrem acidentes de carro, geralmente, de carro. Então, tem muito acidente de carro, na Califórnia principalmente tem muito, porque tem muito carro, o sistema público aqui de transporte é uma porcaria, então todo mundo tem carro, então muita gente tem acidente de carro, e quando você tem um acidente de carro, se alguém bater no seu carro, a pessoa que bateu, ou o seguro da pessoa que bateu, tem que pagar para aquela pessoa o tratamento dela. Então, bateram no meu carro, eu tô com uma dorzinha no pescoço, a pessoa tem que pagar o meu tratamento. Então, tem consultórios de quiropraxia que só atendem esse tipo de paciente. E assim, como o seguro daquela pessoa tá pagando pelo seu tratamento, você vai lá e, né, tem um limite, mas tem outra pessoa pagando pelo seu tratamento, então é um negócio que gira milhões de dólares, é um negócio assim incrível. E o que está crescendo muito hoje em dia são as práticas profissionais, né? Consultórios multidisciplinares, com quiropraxista, acupunturista, naturólogo, ayurveda e massagem, né? Vocês pegaram a ideia aí. Está crescendo muito, não só aqui, mas que eu sei que está crescendo no Brasil também. Sobre a máquina de raio-x, Fábio, sim, tem muitas leis, inclusive para você ter uma máquina de raio-x e para você poder tirar o raio-x, você não só tem que ter passado por todas essas aulas, né, na faculdade, você tem que ter a licença de quiropraxista para atuar no estado, você tem que ter uma licença de operador de raio-x, que é uma outra prova super difícil, mas que vai te permitir ter a máquina e tirar o seu próprio raio-x no seu consultório. Você tem que renovar essa prova a cada tempo, que não me lembro se são 2 ou 4 anos. Tem as leis específicas também de aonde a sua máquina vai ficar, o que vai estar protegendo ali a pessoa por causa dos raios e enfim. Quanto tempo você tem que renovar a licença da máquina e a sua licença. E tem também algumas outras leis com relação a não só a licença da máquina, mas a manutenção da máquina. Então, se alguém estiver fazendo uma auditoria e aparecer no seu consultório e a sua máquina não tiver sido feita a manutenção, ou não tiver com a licença, ou você não tiver com a sua licença, você perde a sua licença de trabalhar no estado. Então, eles são bem, assim, exigentes com relação a essas coisas de seguir regra, sabe? E eles têm leis assim, se você não seguiu essa regra, é isso que acontece. E se você não seguiu essa regra e aconteceu isso com você, esse é o processo para você apelar a decisão e tentar voltar, né? Um pouquinho sobre o mercado de trabalho para vocês. Nos Estados Unidos tem cerca de 70 mil quiropraxistas, para uma população de 328 milhões de habitantes. No Brasil tem cerca de 1.200 quiropraxistas, para uma população de 209 milhões de habitantes. Então, o mercado de trabalho realmente é muito melhor no Brasil. Se você for me perguntar onde é melhor trabalhar, com certeza é muito melhor trabalhar no Brasil. Primeiro, tem muito mais gente por quiropraxista. Segundo, a gente não está refém, no Brasil vocês não estão reféns de sistema de seguro-saúde. Aqui, a maioria está refém do que é sistema de seguro-saúde. São poucos os consultórios aqui que trabalham com cash, né, pagando dinheiro. A maioria é atendendo paciente de seguro-saúde e tem um monte de desvantagem, porque eles pagam pelo serviço, eles pagam pela área que você está ajustando. Então, se o paciente tem uma dor no pescoço, não adianta você vir querer ajustar o pé, apesar de você achar que o problema está no pé, você não pode ajustar o pé se não tiver uma queixa do pé.
Tem que ajustar. E se você ajustar o pé, eles não vão te pagar, eles vão só te pagar o cervical. Então, assim, é bem complicado o como você... Mas mais um motivo lá, pelo que a Fernanda me perguntou, de o porquê que eu não ficava tão empolgado de trabalhar aqui, né? Porque se eu avaliei o pescoço e tenho problema no pé, eu quero também poder ter a liberdade de ajustar o pé daquele paciente. Mas o que eles exigem é que você faça todo, tem que ter uma queixa do pé. Se não tiver uma queixa do pé, você não vai ser pago, por exemplo. Se não tiver uma avaliação inteira do pé, se não tiver um exame, né, tudo com relação ao pé, não tem motivo, eles não acham que você tem uma justificativa para ajustar o pé. Então, é bastante burocracia que acaba frustrando um pouquinho o sistema de como os pacientes são atendidos. Aqui, o sistema de saúde pública tem quiropraxia, então o nosso SUS daqui, ele não é para todo mundo, o SUS daqui é só para quem tem mais de 65 anos, que também é um outro problema nos Estados Unidos. Então, o que acaba mais o SUS daqui, para as pessoas maiores de 65 anos, inclui quiropraxia. Só que daí o que acontece? Os consultórios de quiropraxia estão cheios de pessoas com mais de 65 anos. Nada contra, a gente tem que ajudar essas pessoas, mas você acaba tendo muito mais paciente idoso do que paciente mais jovem. Então, esse é um outro aspecto do atendimento aqui também. E aí os valores das consultas são de 50 a 200 dólares, varia muito de acordo se você atende com seguro de saúde ou não, e o esquema é diferente, né? Algumas leis importantes. Então, no Brasil, a gente estava muito acostumado a usar esse tipo de prontuário aqui, né? O que o paciente sentiu, o que eu avaliei, o que eu achei e qual era o resultado, né? Que aqui eles chamam de SOAP Note. No Brasil, a gente fazia objetivo, subjetivo, objetivo, avaliação e conduta. Acho que era mais ou menos isso que a gente fazia no Brasil. Mas era um negócio bem curtinho, assim, o dia, qual subluxação você encontrou e o que você ajustou. E aqui, se você faz um negócio desse e você toma um processo, por exemplo, ou tem qualquer questionamento do qual se o tratamento foi adequado ou não, você pode perder sua licença também. Então, você precisa fazer cada visita de cada paciente é praticamente um relatório de caso, um negócio bem detalhado, incluindo com bastante detalhe todos esses pontos que eu coloquei, mas que tem que ser com detalhe. O paciente chegou, colocou a mão nas costas, sabe assim, um detalhe bem, bem específico, porque se acontecer alguma coisa lá na frente, mesmo que você tenha o Malpractice Insurance te cobrindo, o Malpractice Insurance vai pedir para você mostrar qual a documentação do que exatamente aconteceu naquele dia, por que o paciente ficou com mais dor. Então, para cada mais ou menos 8 horas de trabalho, você pode adicionar aí pelo menos mais 2 horas só para fazer documentação de paciente. Então, uma jornada de trabalho de 8 horas vira 10, 11 horas com documentação facinho. E além da documentação para mostrar o que foi feito no dia, se você aceita o seguro-saúde aqui, você também tem que mandar para eles o que eles chamam de billing, né? Praticamente preencher um formulário para cada atendimento de cada paciente, falando o que foi feito, se você fez história, exame, se você ajustou 1, 2, 3 áreas, qual foi o diagnóstico. Então, lembra do CID, CID-10, CID-11, que você aprende lá na faculdade, que é o código para cada doença? Aqui você tem que colocar o código de cada doença. Esse código de cada doença também tem que justificar, né, com a sua documentação. E aí você tem um código para cada tratamento, um código para cada exame que você faz. Então, para cada paciente, você tem que preencher um desse, para daí o seguro-saúde pagar você pagar você de volta, né? O que você ofereceu para o paciente de tratamento. Existe sim um código de subluxação vertebral aqui nos Estados Unidos, e é o
agora não vou lembrar qual que é. Mas eu posso pegar para vocês. Existe um código de sublotação específica para cada área e o CID é o mesmo, exatamente o mesmo. Aqui eles chamam de ICD e no Brasil é o CID, CID, né? CID 10. E uma coisa que eu sempre fiquei muito orgulhosa é que no Brasil a gente está sempre na frente, a gente está sempre no CID 11 e aqui eles ainda estão trabalhando com o ICD 10. E eles mudaram para o ICD 10 não faz 2 anos. Quando no Brasil a gente já estava no CID 11, aqui a gente ainda estava mudando para o CID 10. Então, por que ele demora tanto aqui? Porque é muito burocrático. Então, é complicado. Aqui é muita burocracia. Outra coisa que é importante mencionar também, eu não sei se a gente está aí em cima da hora, Serena me avisa, tá? Se eu estou indo muito rápido, muito devagar, Não, se dá estamos tempo. indo bem, Aninha. A gente falou 1h20, mais ou menos. Ah, tá bom. Dá para falar um pouco mais, você finaliza, o pessoal se tiver pergunta, dá para ir. Tô acabando. Algumas leis importantes também. Então, quando você tira a sua licença, né, de trabalhar no estado, cada estado tem uma exigência diferente. Mas você tem que participar de Continuing Education, quer dizer, você tem que participar de seminário, de congresso, para você poder manter a sua licença. Então, a minha licença, por exemplo, ela vence todo mês do meu aniversário. 3 de junho, meu aniversário, então todo mês de junho a minha licença vence. A cada ano eu tenho, mesmo eu não trabalhando no consultório, como eu tenho a minha licença ativa, eu tenho que completar 2 horas de curso de ética e lei, 4 horas de curso de prática, que pode ser técnica de quiropraxia, exame, não sei o quê, e mais 18 horas de qualquer outra área. Então, eu preciso completar todo ano 24 horas de curso relacionado à quiropraxia. Isso faz com que as pessoas se mantenham sempre atualizadas, né, e ofereçam o melhor tratamento para o seu paciente. Então, essa é a exigência da Califórnia. Os outros estados têm outros tipos de exigência, mais horas, menos horas, quantas horas pode ser online, tantas horas não pode ser online, etc. E como eu falei, o seguro obrigatório que protege você contra qualquer processo contra você e a sua clínica. Eu trabalho na universidade, então a universidade promove isso para mim, né? Eles dão o seguro para mim. Eu tenho o seguro através da universidade, mas se eu tivesse o meu consultório, eu ia ter que pagar esse seguro eu mesma para o meu consultório e para quem trabalha para mim. E aí, você pode perder a licença? Você pode, se você fizer alguma coisa errada, se você não cumprir a sua lei. Então, por exemplo, eles podem tirar a sua licença completamente, aí você tem que aplicar de novo para a licença e falar para eles o porquê, né, o que aconteceu que você perdeu a sua licença. Eles podem suspender a sua licença por 2 anos, 3 anos, e aí você não pode trabalhar. Então, 0 dinheiro entrando para você, tem que procurar outra profissão. E os motivos pelos quais as licenças são suspensas como eu participo bastante das reuniões dos boards aqui da Califórnia, a maior parte das pessoas que perdem a licença ou porque não cumpriram ou que são suspensas, ou porque não cumpriram as 24 horas de Continuing Education que a gente estava falando, ou por assédio sexual, complaint, não. Queixa de assédio sexual, queixa de que o tratamento não foi efetivo, e aí por aí vai. Então, o consumidor, o paciente, pode fazer uma reclamação direta no board e falar: a doutora fulana abusou sexualmente de mim. E aí o board vai investigar e vai decidir se vai tirar sua licença ou não. Ou o paciente pode fazer uma reclamação e falar: o doutor fulano não foi ético e fez isso não é ético, perguntou demais da minha vida, sei lá, qualquer coisa. E aí o board vai investigar e falar: não foi tão mal assim, a gente vai só suspender a sua licença por 2 anos, 1 ano, sei lá. Ou vai te dar uma multa. Ou então, o que eles podem fazer a doutora fulana está trabalhando aqui nos Estados Unidos, mas não tem licença. E o board pode mandar você para a cadeia. Então, aqui na Califórnia, por exemplo, se você trabalha, tem essa licença, você pode ir para a cadeia. Então, esse é um negócio bem sério.
diferenças estruturais e políticas. Eu queria dar uma ideia para vocês, aqui nos Estados Unidos, quantas instituições tem. Eu só peguei algumas bem pouquinhas mesmo, e o que cada uma faz, para a gente ter uma noção e dar uma comparada com o Brasil também. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a American Chiropractic Association, que é mais ou menos o que a nossa ABQ faz aí no Brasil. Eles fazem lobby, eles fazem as leis, eles promovem congressos, eles promovem suporte para os quiropraxistas, mas eles não têm nada a ver com o fato de você tirar a sua licença ou não. Então, a ACA é uma associação do país inteiro e a maioria dos quiropraxistas dos Estados Unidos, em qualquer um dos estados, eles acabam sendo membros, né, da ACA. Eles não te dão um número, devem até dar, mas não é muito importante, porque o que vale mesmo é o número da sua licença em cada estado. E se eu tenho uma licença na Califórnia e eu quero ter uma licença também em Nova York, eu vou ter uma outra licença com outro número lá em Nova York. E eu posso, inclusive, manter as minhas duas licenças ativas ao mesmo tempo. Mas isso não tem nada a ver com a ACA. A ACA é mais uma associação para representar e dar suporte. E uma coisa muito importante que a ACA faz é a mesma coisa que a ABQ faz em termos de lobby para leis. Então, por exemplo, agora a gente está lutando para conseguir aprovar uma lei que tem a ver com o jeito que os quiropraxistas são pagos aqui, né? E o que dá direito aos quiropraxistas serem pagos ou não. Então, é a ACA que está fazendo todo esse lobby para conseguir que essa lei seja aprovada. E aí tem algumas associações regionais. Então, aqui na Califórnia, por exemplo, tem a CalChiro, e tem outras associações regionais em cada um dos estados. E essas associações regionais, né, como o país é muito grande, eles fazem especificamente essa representação dos quiropraxistas no próprio estado, porque cada estado tem uma lei, então eles também têm esse mesmo tipo de representatividade. Então, eu, por exemplo, eu sou associada à ACA, e vou provavelmente ser associada à CalChiro nesse próximo ano. E são memberships diferentes, pagamento diferente, e eles me representam como quiropraxista aqui nos Estados Unidos de maneiras diferentes. E a Federação Mundial de Quiropraxia é o que representa os quiropraxistas mundialmente. E eles têm uma ligação direta com a Organização Mundial de Saúde, e a ABQ tem uma ligação direta com a Federação Mundial de Quiropraxia também. Então, a WFC é um outro patamar e tem outros interesses e representa os quiropraxistas de uma maneira diferente. Fábio, eu vou responder a sua pergunta em 1 minuto, tá bom? E aí também tem outras instituições que são mais relacionadas com o ensino e com as licenças. Então, aqui seria mais ou menos o que a ACA, a CalChiro, seria mais ou menos o que a nossa ABQ faz. E aí o Board of Chiropractic Examiners aqui da Califórnia é a instituição que cria, né, e regulamenta a licença dos quiropraxistas na Califórnia. São eles que dão a licença para você, são eles que julgam quando você, né, teve um report de que você fez alguma coisa errada, são eles que investigam, são eles que tiram a sua licença e dão a sua licença. Esse é o Board of Chiropractic Examiners. Aí tem o National Board of Chiropractic Examiners, que é a instituição, que é o NBCE, que é a instituição que faz as provas para você poder aplicar para a licença. Então, eles criam as provas, eles fazem as provas, eles dão a nota e eles falam para você, tá aqui, você passou ou não passou. E aí tem o CCE, que é uma instituição que vai nas universidades para ver se eles estão ensinando direitinho o que você deveria ter ensinado. Então, é muita instituição diferente, cada uma faz uma coisa diferente. Eu nem coloquei todas aqui, tem muito mais, que faz muito mais coisa. Mas é só para ter uma ideia de o que cada instituição faz. Então, assim, a profissão aqui nos Estados Unidos tem muitos anos. Essas coisas foram se desenvolvendo com o tempo. Aquelas leis lá que eu falei da prova de jurisprudência, por exemplo, elas foram criadas em 1970, né? Tanto que a gente está agora com a ACA, a gente está tentando modernizar essas leis. Mas precisa de tempo para essas coisas acontecerem, né? Então, assim,
Respondendo sua pergunta também, Fábio, você acredita que alguma das exigências seria bom ou mesmo ajudaria na profissão se importássemos para o Brasil? Com certeza. E eu acho que dá para a gente fazer isso ainda muito melhor e melhorado, né? Porque, como eu falei, algumas dessas leis aqui são de 1900 e bolinha. Dá para melhorar muito. E a gente está caminhando para isso, né? Mas tem coisas que só acontecem com o tempo mesmo. A gente precisa que a profissão no Brasil primeiro seja regulamentada para daí essas coisas começarem a acontecer. Tem algumas dessas coisas que já estão acontecendo nos bastidores e que, né, vocês aí no seu dia a dia, no seu consultório, talvez nem saiba que esteja acontecendo. Mas aí você está aí e você pergunta, como que eu posso ajudar, né? Eu quero um dia que o Brasil seja assim. Como que eu posso ajudar? A melhor maneira de ajudar é confiando na instituição que representa a gente no Brasil, porque me representa também, eu sou associada da ABQ, que é a ABQ. A ABQ é a única instituição que representa os quiropraxistas brasileiros, que está lá na frente em termos de lutar pela profissão, lutar pela regulamentação, que é o primeiro passo, né? Uma outra instituição também que é muito importante as pessoas saberem que está lutando pela profissão não só no Brasil, mas na América Latina inteira, é a FLAC. Não sei se todo mundo sabe sobre a FLAC. Quem não sabe, entra lá no site deles, dá uma pesquisada. Inclusive a Juliana Piva, maravilhosa, que era presidente da ABQ, hoje em dia é presidente da FLAC. E eles representam a quiropraxia na América Latina toda. E um dos projetos da FLAC, no qual eu estou envolvida também, é criar o CCE América Latina. O CCE, não sei se vocês lembram, é esse aqui, ó, Council of Chiropractic Education, que a gente quer fazer o Council of Chiropractic Education da América Latina, que vai ser o órgão que, né, a gente espera, vai criar os padrões de ensino. Então, a universidade, você tem que ensinar isso, porque vai ter uma prova que vai ser os boards do Brasil um dia, que todo mundo vai ter que passar para poder atuar no Brasil como quiropraxista. Então, a gente está com esse projeto. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, tem muito chão pela frente, tem muita coisa para fazer, a gente precisa criar os standards, a gente precisa ver quem vai fazer a prova, a gente precisa ver quem vai pagar pela prova. É muita coisa para projetar, né? E para decidir. E tem um grupo muito legal fazendo esse projeto. Quem está envolvido não é só eu, aí do Brasil também tem o Daniel Facchini, do Rio Grande do Sul, que está super envolvido no projeto, é um cara super demais. E tem outras pessoas também do Chile, de Porto Rico, do Panamá, e de outros países da América Latina que também estão trabalhando com a gente nesse projeto. Então a gente vai chegar lá, demora, a gente um dia vai chegar lá e como que você aí da sua casa, do seu consultório, pode fazer para ajudar? Apostando na BQ e na FLAC. Participa do congresso. Se tem alguma coisa do congresso que você acha que não está legal, entre em contato com eles, fala o que pode mudar. Seja um plus, não um menos, sabe? Ajude dando ideias, ajude pagando a mensalidade, porque tem muita coisa que só funciona, infelizmente, se a gente tem um suporte financeiro, né? E é assim que eles vão conseguir ter o suporte que precisa. E agora, só para acabar, algumas diferenças culturais, a gente meio que falou um pouquinho, né, quando eu estava falando com a Fernanda, aquela coisa, né, o que é diferente do Brasil para cá? Você tem que perguntar o tempo inteiro, olha, eu vou encostar na sua cabeça e vou fazer uma pressão para baixo, tudo bem? Tudo. Aí você vai lá e faz com pressão foraminal neutra. No Brasil, você fala assim, deixa eu ver se o João dói aqui. Você não explica o que você vai fazer. Até você explica, né, porque às vezes o paciente está com muita dor. Mas é uma coisa tão mais natural que aqui você tem que falar, seu João, eu vou encostar na sua cabeça e fazer uma pressão para baixo. Tudo bem? Tudo. Aí você vai lá e faz. Aí você pergunta se dói. É outra cultura, né? E é um pouco, como eu falei, um pouco frustrante de ter que, né, ter esse monte de barreira entre você e a sua interação com o paciente. Falei um pouquinho do sistema de saúde, falei do malpractice. A única coisa que eu não falei, que eu queria falar um pouquinho, é da ideia do que é quiropraxia. E muitas vezes a gente pensa
Nossa, tem quiropraxista em tudo quanto é lugar aí nos Estados Unidos. Todo mundo sabe o que é quiropraxia. Realmente, muito mais gente sabe o que é quiropraxia aqui do que no Brasil, porque a profissão no Brasil é muito mais nova, né? Mas muita gente não sabe o que é quiropraxia. Muita gente confunde quiropraxia com fisioterapia. Já ouviram falar disso? E muita gente confunde quiropraxia com massagem. Já ouviram falar disso também? É incrível, né? Parece que não, mas muita gente ainda confunde quiropraxia com massagem aqui, quiropraxia com fisioterapia. E muita gente não vai no quiropraxista de primeira opção. É diferente do Brasil? É. Muito mais gente, muito mais pessoas vão direto ao quiropraxista aqui, comparado com aí, muito mais. Mas ainda tem quem não sabe. Então, não é só porque a profissão aqui é muito mais estabelecida que não tem dúvidas, né? Então, eu só queria deixar isso claro, porque a gente faz muito evento na universidade. Quando eu era aluna, eu também fazia muito evento só para divulgar o que é a quiropraxia, né? Parece besta falar isso, porque eu estou nos Estados Unidos, mas sim, a gente faz evento para divulgar o que é a quiropraxia aqui também. E é isso, tá aí o meu e-mail, o meu Instagram, se vocês quiserem me mandar perguntas e me adicionar. Eu não sou tão ativa assim no Instagram, mas eu tento, hoje em dia, ser um pouquinho mais. Esse é o meu Instagram profissional, que é aberto, então podem abrir lá e fiquem à vontade para me fazer perguntas. Essa é a minha foto de quando eu me formei. Eu estava bem inchada, porque eu estava com praticamente 9 meses de gestação, que não dá para ver aí, porque aqui a gente se forma com aquela roupa bem americana mesmo, que a gente vê em filme. E é isso. Muito obrigada, essa era a minha apresentação. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Deixa eu sair daqui. Isso. Falei demais, acho. Ou falei muito. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos ver se tem gente aqui querendo te perguntar. É muito mais difícil ser quiropraxista nos Estados Unidos, né? Do que aqui. Muito. É mais burocrático, com certeza. Muito Isso mais bem burocrático. claro. Às vezes as pessoas aqui têm uma ideia romântica de Walt Disney, e lá vai. Não é, gente. Não. Muito bom, Ana. Muito bom. Deu para dar uma ideia muito boa. Ah, que bom, que bom. Prazerzaço falar para vocês. Pessoal, perguntas para Ana. Pode abrir o microfone se alguém quiser perguntar. Silêncio. Obrigada, Fábio. Acho que falei demais. A gente pode parar de gravar aqui, ó. Eu vou parar, Aninha. Tá? Só de gravar, pelo menos. Eu acho que sim. Agradecer você aqui pela ONG, por todo mundo, pela quiropraxia, né? A quiropraxia, essa ONG é de todos nós. Tem um grupo de quiropraxistas, a gente está puxando para fortalecer a profissão. Então, muito obrigada por vir aqui, dar essa força. Imagina, e assim, ver essa ONG crescer, eu sei que esse era um sonho seu lá de quando você era aluna, eu sempre ouvi isso de você, Serena. Então, ó, agora rolou. Agora rolou, precisava de uma pandemia para o negócio começar. É assim, tipo, um baita de um orgulho meu. Às vezes as coisas demoram, né? Tem o não tempo tem problema. certo. E a ideia de integrar todo mundo é um desafio. Cada um pensa de um jeito, e isso que é bom, né? Lidar com pessoas. Com isso. Né? Então, começamos com um desafio, mas vamos embora. E assim, movimentar, né? Eu tô super, super, assim, a fim de apoiar vocês no que vocês precisarem e contem comigo, vou estar sempre disponível para vocês, para quem precisar. Informação. Tá cheio de projeto, Ana. A gente vai tentar dar um up, juntar a galera, focar e movimentar aqui. A ideia da ONG é maravilhosa e vamos continuar trabalhando todo mundo junto. Só tem a acrescentar. Então, boa sorte, parabéns. Obrigada. O que vocês precisarem. E até a próxima, né?